novamente aqui, turma, agora com a aula de história. Vamos lá. Eu tenho uma história, eu tenho a minha história de vida, eu tenho a história da minha família. Vocês têm a história de vocês. O nosso Brasil tem a nossa história, não é verdade? Desde o descobrimento até o dia de hoje. Então, cada lugar tem a sua história. Nossa cidade tem a história dela. A gente sabe que a nossa cidade, ela foi construída pelos jesuítas, pelos frades franciscanos, não é verdade? Então, assim, todo lugar, toda cidade, toda pessoa tem a sua história, né? Todo lugar tem de ter aquele lugar de convivência, não é verdade? Onde a gente se sente bem, onde a gente pode compartilhar com outras pessoas. E esse local, ela também tem uma história. Será que é porque a gente se encontra naquela praça? Será que foi assim à toa, um dia, de repente? Mesmo que a gente sente, teve o início. E esse início de você se sentar, ficar ali conversando, participando de momentos alegres, momentos tristes. Mesmo assim, teve o início. E esse início é uma história. É verdade? E aqui os lugares se transformam. Bom, vocês podem chegar a dizer assim, como, Pro? Se vocês perguntarem ao papai de vocês e à mamãe de vocês, eles vão dizer quanto a nossa cidade foi se transformando ao longo do tempo. Eu vou postar para vocês algumas fotos abaixo desse vídeo, algumas fotos do antes e do depois da nossa cidade. Como era o G. Barbosa, vamos dizer assim, um exemplo, quando chegou aqui? Será que era desse jeito que vocês veem hoje? Te garanto que não. A nossa igreja, o nosso convento, muitas transformações. E tudo isso quer dizer o quê? Quer dizer uma história, uma transformação de vida. Teve o início, teve o meio e tem os dias atuais. Então, isso é um conjunto de história. Essas transformações vêm por trás dela uma história, não é verdade? Então, lugares têm história, sim. Não é só o fato que faz parte da história. Os locais onde convivemos, onde podemos passar o tempo, tem sim uma história. Um passeio que vocês fazem tem uma história. Quando vocês começam a dissertar lá, olha, hoje eu fui para uma praia, só nisso aí já é uma história de vida, uma história alegre, não é verdade? Então, todo lugar tem a sua história, todos os lugares de convivência têm a sua história. Por que será que aqueles idosos sentam ali na praça jogando dominó? Como foi que tudo começou? Aí eles vão contar como foi que começou, como foi que começou esse encontro, o que é que acontece nesse encontro. Então isso já é uma história. Como foi que transformou, como foi essa transformação? Isso já é uma história, essa transformação. Começaram sentando num banquinho, hoje já tem um sofá, um local todo ornamentado, todo transformado, colocaram ali umas plantas, na verdade, toda essa transformação é uma história, tá certo, meus amores? Então, a nossa atividade de história vai ser na página 5, no livro de história. Gente, vocês não podem esquecer, é o primeiro caderno, tá bom, turma? No livro de história, na página 5, tá bom? Respondam esse primeiro quesito aqui, respondam e poste lá no privado da Pro. A Pro vai estar aguardando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar que a Pro vai estar à disposição, certo? Até!